Você falando sobre o dinheiro, como que o dinheiro funciona e tudo mais, me lembrou uma frase do John Vlogs, que ele falou no podcast. Ele diz assim, pode vir mais perto aqui pra encaixar no frame ali. Show. Ele disse assim, o que mais dá dinheiro hoje no mundo é cassino. Sim. Se você quer ganhar muito dinheiro, você tem que ir pra uma dessas três coisas. Sim. Cassino, álcool, Sim. ou putaria. E Claro. putaria. Claro. Ele falou, cassino, álcool e putaria. E faz todo sentido. É onde o dinheiro gira, é nos vícios e nas coisas da carne, né? Na fraqueza do ser humano. Quando você entende isso que eu acabei de... Isso aqui é uma coisa, inclusive, que se você quiser usar pro mal, é uma beleza. Que encaixa nisso daí que você tá falando. Quando O você... John Vlogs, ele é dono de casa de aposta, né? E por que que... É uma das maiores do Brasil, inclusive. Claro, mas e por que que isso tem um grande sucesso financeiro para ele? Porque ele entende que esse vício, ele vem de uma dificuldade do ser humano, é de um problema do ser humano. Desde que o mundo é mundo, o ser humano aposta. Ele gosta de meter dinheiro e aposta. Isso é uma coisa que já tá no... Isso faz parte do pecado do humano. Quando você entende as fraquezas das pessoas, dos seres humanos, e essas pessoas começam a explorar isso, elas ganham muito dinheiro. Por isso aí vem também aquela famosa... O mundo é dos espertos. Sabe, os caras que passam a perna, eles conseguem ganhar dinheiro e fica por isso mesmo. A politicagem é uma beleza, né? A gente percebe que são os piores que mandam, os piores que tomam decisões, os piores que escolhem. Então são as pessoas... Quando você abre mão da sua moral, da sua ética, da sua honra, quando você tira Deus da equação, é muito fácil de ganhar dinheiro, porque esse dinheiro, ele é o dinheiro maligno, do demônio. Ele é feito para deturpar o seu comportamento mesmo. Ele é criado, ele é impresso para te estimular a ganhá-lo de formas erradas, formas que vão destruir o seu espírito. Isso aí é o centro do negócio. Essas pessoas, quando elas entendem isso, elas ganham muito dinheiro. Claro, o cara vai ficar viciado, pô. Como é que eu chego pra um cara e falo assim, ó, aposta com responsabilidade que vai dar tudo certo? Qual é o mentecapto que acredita nisso? Porque não depende do cara. Aposta não é isso. É a mesma coisa que você dá droga, você dá cocaína pro cara, usa só um pouquinho que você não vai viciar. Isso não existe. O cara pode virar um viciado compulsivo, como também ele pode depois botar a mão na consciência e nunca mais mexer com aquilo, só que as pessoas são diferentes, entende? Droga é droga, ela é feita pra isso, é feita pra te deixar viciado. Então eu não posso colocar na conta da pessoa como um ato de responsabilidade que vem dela, de não viciar nisso, porque ela vai. Se ela ficar consumindo aquilo, é questão de tempo. Uns viciam mais rápido, outros demoram mais. Mas o vício é real, ele vai sendo estimulado, estimulado, estimulado. Isso serve pra tudo, não é só pra aposta. É aposta, sei lá, cigarro, álcool, LSD, qualquer droga que você quiser, né? Cada droga tem um impacto negativo, elas são diferentes, né? Possuem diferenças entre elas. Umas têm um poder de vício muito maior do que outras e causam também efeitos diferentes, né? Do ponto de vista do convívio social. Tem muita gente que vai lá, bebe muito, bate o carro, mata a família por causa disso. Tem gente que usa cocaína, faz atrocidades também. Enfim, cada droga funciona de um jeito, né? Então o John Vlogs não é based. Não, que mano é base de nada. Não, essa galera aí, o conselho, inclusive esses dias na live eu tava falando isso, eu pra todos eles, pra essa mulherada aí que divulga OnlyFans, pros caras que divulgam casa de aposta. Eu tava falando até da Virgínia, se eu não me engano. Falei, uma menina esperta que tem aí suas empresas que ganham o seu dinheiro, pra que divulgar a casa de aposta? Coloca a mão na consciência um dia, na cama, pega a Bíblia, abre essa Bíblia, conversa com o Criador, faça a seguinte pergunta, eu tô agradando o Criador fazendo isso? Não, entende? Faz essa pergunta de peito aberto mesmo assim, né? De espírito aberto. Isso é ruim, isso tá prejudicando a vida das pessoas. Esses dias uma menina mandou um vídeo lá desesperado na minha live pedindo ajuda, divulguei a vaquinha dela, falei até pra ela, de repente, mandar aqui um áudio pra vocês aqui, porque eu sei que você tá fazendo live agora, e falei, talvez o Felca possa te ajudar também, o Nando Moura. A menina tá quase perdendo a casa pra agiota. A casa era mãe dela, nem dela porque tá devendo lá 50 mil, porque tava mexendo com aposta. Pegou dinheiro emprestado da agiota, tá um inferno a vida da menina sendo ameaçada. Eu falei, aí, manda pra Virgínia isso aí, cara. O que é 50 mil reais pra Virgínia? É troco de pinga. Tá vendo? Ó, tá? Então, assim, as consequências negativas estão sendo mostradas aí, cara. A todo momento surgem pessoas que estão se lascando por causa disso. Não sou eu não preciso falar. É uma coisa tão óbvia. É tão, assim, lógico. Isso, na verdade, isso eu também disse na minha live esses dias. Eu não consigo entender nem por que tem que ter uma CPI ou um debate se bet é bom ou se é ruim. Eu não consigo entender isso. Isso claramente destrói vidas de pessoas. Então como que você vai debater um negócio que destrói a vida de pessoas se é bom ou ruim? É ruim e ponto. Não deveria ser estimulado. E falando sobre a pornografia, a Martina, inclusive, ela... a coisa, ela funila tanto, né?
ela trabalha em um senso de funil mesmo, numa dinâmica de funil. A pessoa, igual você falou, concordo com você, o menino começa a ver mulheres nuas ali, daqui a pouco tá vendo alguma hentais e tudo progressivo. mais, né? Os hentais, Sim. você é completamente contra os hentais. Ah, sim, tudo, né? Tudo é pra sexualizar a sua mente, né? No final das contas. Então, sim. os impactos negativos são os mesmos, né? Sendo hentai ou sendo pessoa normal ou sendo boneca, sei lá que essa turma vê hoje em dia. Tem de tudo, né? Mas os hentais faz sucesso. Eles fazem sucesso e eles não são mulheres, né? São desenhos animados sim, claro, por homens. Claro. São desenhos homens japoneses que desenham os hentais, sim, né? São desenhos de mulheres e homens japoneses, né? Sei lá, é até estranho, não dá nem, né? É um desenho, cara. É um desenho. É complicado isso aí, né? Tem hentais do Digimon. Já cheguei até a série, porque o pessoal manda muito porque eu bato nessa tecla, daí eu fico sabendo, né? Mas porque, tem na hentais verdade... do Digimon, do Pokémon. Tem Nossa hentais, senhora, tem hentais do Pokémon. Aí já entra até nível de bestialismo, né? É uma coisa extremamente satânica também, né? Porque o cara vê uma imagem de um negócio que é um bicho. Só que bicho com peito, umas coisas assim sexualizadas. Pelo amor de Deus, o cara... Você tá louco. Os furries. Furries. Você tá maluco. Os Isso furries, aí. Tem alguns hentais do Pokémon que tem, inclusive, o Caterpie representando o falo masculino. Eu não conheço isso aí, não. É o Caterpie. Pokémon eu não conheço. Esse desenho aí é da minha época, mas eu não assistia. O Caterpie. Eu era mais do Dragon Ball. É um germe, um verme, né? Ele é uma pulpa. Ele é quase como uma minhoca. O Caterpie é uma minhoca verde. E daí ele, alguns hentais que o pessoal já viu, né? O pessoal, você tá dando muito detalhe. Não, na sua época de esportes aí? Não, isso aí foi Foi isso que ficou sabendo aí mesmo, conversando. Investigou. Um dia de noite você investigou, eu entendo isso aí. Você viu lá mesmo. Uma investigação que eu fiz. Tá certo. E eu não tenho tanto orgulho também desse Tá certo. É complicado. Mas tinha um Caterpie bem cabeçudo. Você é cabeçudo. É complicado esse negócio, viu? E o Caterpie, inclusive, ele colocava. Ele é uma coisa terrível mesmo que o pessoal faz, que o Caterpie ele estava sendo inserido no Raichu. No Raichu. Então, assim. Rapaz, mas Raichu é o nome. Raichu tem uma menina que eu conheci, acho que tem o nome de Raichu. Será que vem disso aí, então, de Pokémon? O Raichu? Agora eu lembrei desse nome, você falou esse nome, eu lembrei disso. Pikachu. A evolução do Pikachu é o Raichu. Ô, louco. Os caras dando risada. Não sei se é Raichu lá o nome da menina. A menina é gente boa lá que reage aos meus ídolos. Os caras pediram, Ganka Raichu. Então é disso, então. É a evolução do Pikachu. E a Martina, por exemplo, voltando no assunto, pra ver como que é o funil. Inclusive, eu tava lendo um livro sobre isso, sobre como funciona a pornografia na mente. E ele deu um exemplo de o funil pode ser tão aprofundado que tinha um senhor de idade que era viciado em pornografia, aonde ele pegou um reprodutor de vinil e desmontou o vinil, fez de uma forma com cabos e com o disco. Colocou alguns cabos no pênis, ele desconectou o vinil e botou o aparelho e botou alguns cabos conectados no pênis. A câmera morreu, entendi nada. Tava exalando muita energia. Isso acontece nas minhas lives mesmo. Cai energia, morre, cai tudo. É a energia. Shadowban, não sei nem como. E daí é assim mesmo. Ele puxou alguma fiação do vinil e introduziu no pênis, na uretra. Rapaz, esse cara... E daí ele ligava o vinil e dava alguns choques no pênis dele. Então ele se estimulava através de choques elétricos na cabeça do pênis e no corpo cavernoso do pênis, no interior do pênis, né? O cara tava fazendo um MK Ultra nele mesmo. Tava fazendo um processo de um eletrochoque de MK Ultra nele mesmo. Distorcendo, criando 30 personalidades diferentes na mente dele. É verdade, essa história é real. Essa história é real. Eu acredito. Eu tenho de louco pra tudo. E a Martina, inclusive, ela vendeu algumas calcinhas usadas, né? Pra audiência dela. Você tá zoando, é sério isso? Você tá falando, né? Tá maluco. Pra você, juro. A partir do momento que seu dinheiro serve pra comprar um negócio desse, você entende? O dinheiro é demoníaco, cara. Não serve pra nada. Nossa moeda é uma porcaria. É mentirosa. Olha isso, irmão. É loucura. E daí ela vestia as calcinhas, ia treinar. Não, juro pra você. Suada mesmo. Ia treinar suada, ficava uma semana com a calcinha. Só faltava escrever na cloreto de sódio. Então, satânico. Daí ela pegava e escrevia uma cartinha, falando assim, oi, essa é minha calcinha, seguidor tal, não sei o quê. E vendia por R$2.000, 3, 4 mil reais, 5 mil reais pra comprar a calcinha da Martina.
Nossa senhora, cara. Então, você entende, ó. De novo, por que que ela fez isso daí? Porque ela sabia que ia vender. Ela tinha certeza plena de que ia vender isso daí. Essas pessoas sabem, né, que tem público pra tudo hoje em dia. As pessoas, por terem distorções brutais na sua mente, principalmente de natureza sexual, elas literalmente compram e acessam de tudo. Tem cada coisa nojenta e imunda que a gente vê aí na internet, que aparece pessoas que fazem nesse sentido, que é absurdo, sabe? Tem essas paradas aí de... Sei lá, a molecada manda uns áudios lá, às vezes, distorcido na minha live lá de uns caras, velho. Negócio de mijada na cara, umas paradas, sabe? Umas coisas desse gênero. Então você fala, da onde surge isso? A pessoa tá com a mente fragmentada já, velho. Os Tá com a golden mente fragmentada. showers, né? Aí você vai pegar na infância dela, vai saber a infância de merda que ela teve pra chegar no nível desse. Ou também, lógico, tem pessoas que nascem já com determinados problemas aí, né, cognitivos, às vezes alguma alteração, assim, cognitiva, um distúrbio mesmo, né, que acaba, infelizmente, deixando ela mais suscetível a esse tipo de estímulo, fetiches, né? Fetiches extremos. Porque tem coisas absurdas, então, extremos, tem coisas que são absurdas demais, né? O que você acha, por exemplo, de quem gosta de... são dois fetiches que eu tenho interesse em saber o que você acha, né? Tem alguns fetiches, por exemplo, com enemas, né? Enema é um negócio lá que os caras enfiam o cabo no rabo. É isso? Tá maluco, sabe? Líquidos. Isso aí, os caras totalmente... Os caras têm fetiche em se desvirtuar. Os caras querem se desvirtuar. Tem um fetiche que eles, isso, eles colocam alguns cabos mesmo, alguns canos, né? Não é cabo que dá eletrochoque também não, né? Não, é uma tubulação, É cabo, né? Uma tubulação no ânus e coloca uma garrafa de vinho. E daí, faz um enema de vinho. E daí a atração do indivíduo é que ele expila esse vinho na boca, nos lábios e no corpo do parceiro sexual. Mas de que livro que você tá lendo isso daí? Você falou que você são, tava estudando. Que livro que é esse aí? Puta livro bom, cara, cheio de detalhe assim. Que negócio é esse aí? Livros que ensinam aí. Caramba, coisas, né? Rapaz, eu nunca vi esse livro aí, não. Ô, louco, velho. E tem também, por exemplo, um fetiche que inclusive, é um dos fetiches mais comuns no Pornhub, por exemplo, que é o site com maior acesso de conteúdo pornográfico hoje em dia. No Pornhub, eles emitem uma nota dos fetiches mais comuns, dos interesses coletivos. Um dos fetiches mais comuns é o do cuckold. Você sabe o que é o cuckold? Sei, eu sei. É aquele lá que os caras eles querem ser humilhados pelas mulheres deles. Não. São homens que gostam... tem uma certa relação, mas são homens que gostam de ver de que a mulher transe com outros homens. É um casamento, o homem está casado com a mulher e ele gosta de que outros homens transem com as suas mulheres para a satisfação individual do cuckold, do homem que tem esse fetiche. Caramba, mano. Isso é fala sério mesmo. Esse cara é nojento, né, cara? É verdade. Não, eu sinto... Você tem um embrulho assim no... Claro, você tem um tipo não, de com embrulho? certeza. Você tá dando risada aí, rapaz? Não. Você tá louco? Não, eu sou deixa eu explicar, Xandão. Eu sou um grande curioso, pesquisador. Eu sei. E curioso. Eu gosto de... num primeiro momento, entender os fenômenos, né? Entender os fenômenos, a complexidade do cérebro humano, o que leva as pessoas a fazerem coisas que são atrocidades bizarras. Eu afasto o meu sentimento. Porque tem uma explicação cerebral para tudo isso, uma explicação de convívio social, uma condição espiritual. Lógico, se você for realmente estudar questões técnicas em volta disso, você vai entender realmente o processo. Não, mas é completamente asqueroso. Você, na minha opinião, né? Você acaba com o casamento, a fidelidade no casamento, só que é muito comum. Claro. E o que você acha aí dos cuckolds aí? Os homens que gostam. E tem as hot wives, né? Eu acho que isso daí é mais do mesmo fenômeno que eu falei no início. É uma espécie de desordem espiritual e cerebral que a pessoa tem. A princípio. O princípio de tudo é esse. Né? Então, como a gente não tem aqui um caso específico para tratar, porque vamos supor que tivesse uma pessoa que deu um relato fidedigno sobre a trajetória dela, o que fez ela chegar a esse tipo de vício. Seria mais fácil da gente entender o processo ali. Eu tive uma família assim, uma mãe assim, um pai assim, uma irmã, não sei, sabe? Aí você vai entendendo um trabalho, você vai entendendo o que foi induzindo a pessoa, né? Aí por esse caminho. Agora, como a gente tá falando de um modo abrangente, é muito difícil de identificar com precisão o que leva a pessoa a chegar nesse tipo de ato. Eu realmente não sei, assim, realmente destacar qual que é a motivação primária da pessoa. Mas eu vejo sim que a essência voltada para o erro nesse caso é uma desordem espiritual mesmo.
É uma pessoa que passou de forma sistemática durante toda a vida, utilizando de todos os estímulos possíveis para sexualizar o cérebro dela. Não se contentava com absolutamente nada. E quando chegou no momento de ter ali uma relação, uma coisa séria com alguém, como não se satisfazia com absolutamente nada, que é normal, daquilo que pode ser feito de forma normal entre homem e uma mulher, ele acaba buscando por esse tipo de desvio, né? É um Comportamental. É um desvio. Só que aí é o seguinte, cara, por que tem uns caras que gostam disso daí que você falou, negócio de cookie-old, e outros que não gostam, que tem outros fetiches? Aí vai depender da experiência pessoal que o cara teve, entendeu? Por alguma razão, cerebralmente falando, né? E também por razões ali sociais, né? Do cotidiano que o cara viveu, ele ficou apegado a isso. O cérebro dele se satisfaz com aquilo, entende? Então ele busca sempre por aquele estímulo. É um desvio, né? Sem dúvida, claro, é desordem pura isso daí. É todo desordem. fetiche é gerado através De um desordem. mal, você diria assim. Do quê? De um mal. Sem dúvida, de Fetiche um mal. por pés. É porque o mal, quando a gente fala da essência do mal, o propósito primário daquilo que é mal, o que é mal para nossa vida? É desordem. Tudo aquilo que a gente faz com desordem é mal, é ruim. Se você tem uma casa bagunçada, é ruim. A sua energia já baixa. Você entrar numa casa que é totalmente desarrumada, uma casa totalmente suja, um banheiro totalmente sujo, uma pia cheia de louça suja, aquela nojeira. A desordem, no geral falando, causa mal-estar para nós. Então, se a gente tem uma desordem espiritual, que é muito mais problemática do que uma desordem ali de objetos, né, do lugar onde a gente vive, a gente acaba, do meu ponto de vista, né, de acordo com o meu entendimento bíblico, nós abrimos portas para que demônios operem na nossa vida. E o demônio, ele quer que você esteja por dentro de você uma baderna. Que você não tenha uma definição de propósito, um guia, um caminho, porque daí você precisaria de ordem. Quando um cara tem fé, ele crê em Deus, por exemplo, ele passa a ordenar a sua vida. Ele entende que tem uma razão maior, uma estrutura de regras que já foi criada justamente para ele poder seguir bem por aquele caminho. E conforme ele vai ordenando a sua vida, é natural que ele se afaste de tudo aquilo que não presta. Então esses caras, essas pessoas que são viciadas em tudo isso daí, para mim a essência do problema é a desordem espiritual. Começa daí. Não tiveram essa referência, entende? São pessoas que nunca seguiram regra para poder justamente se libertarem assim dos vícios, das coisas ruins. E se você não busca se libertar disso, você acaba ficando cada vez mais suscetível, certo? E é daí que vem esse tipo de bizarrice. Fetiche, de tudo quanto é tipo, né? Tem sei lá quantos milhões de fetiches, né? A indústria pornográfica, acredito eu, ela deve investir pesadamente nisso. Porque é óbvio, isso chama atenção, porque o que mais tem é gente problemática no mundo, cheio de fetiche, de coisa bizarra na mente, certo? Assim, o ser humano, tristemente, ele tá assim, são coisas bizarras mesmo. Hoje em dia, o homem, ele tem uma dificuldade, essa molecada de hoje em dia, pra você ter ideia do quão grave é isso, eles têm dificuldade em interagir com uma mulher, eles não sabem conversar com uma mulher, de tão viciado que estão em pornografia. Estão com o cérebro cheio de dopamina, não tem nem vontade de conversar com uma mulher, de passar pelo processo de conquistar uma mulher. Não ligam pra isso. Não sabem mais como abordar uma mulher, como conversar com respeito, educação, trazerem assuntos que são legais, assim, sabe? Que cativam a pessoa. Mostrar realmente o que o cara sabe, do que ele é feito, entende? Qual que é a essência dele, né? E o que ele sabe também do ponto de vista de raciocínio lógico, de conteúdo, assim, que venha a agregar para a vida da pessoa. Está muito fraco hoje em dia. Isso tudo por quê? É por conta dessa desordem. Desordem generalizada mesmo. A desordem é a desgraça para o ser humano. Quando sua vida começa a entrar no processo de desordem, seja ela mental, espiritual e física, e uma coisa reflete na outra, isso também é bom destacar, porque se você tá com a mente desordenada, dificilmente você vai ter um físico forte, bem cuidado, saudável, geralmente é o contrário que acontece, né? A pessoa também passa a ficar mais relaxada com a sua saúde, entende? Ou ela fica muito gorda, ou fica muito magra, essas coisas estão interligadas. Esse processo todo leva justamente a essa bagunça, né? Que vira a vida dessa pessoa e ela vai aí usando de tudo quanto é coisa, se envolvendo com tudo quanto é tipo de gente errada, fazendo amizades péssimas, tudo que é ruim. O demônio literalmente toma o controle da pessoa, né? E eu nem preciso falar que o governo que a gente vive, o sistema que a gente vive hoje político, né? Todos os ensinamentos que a gente recebe por parte do sistema, infelizmente, não é pro bem, é pro mal. Eles ajudam, eles fortalecem tudo que tem de pior na gente, né? O sistema de motivação hoje, principalmente num país como o Brasil, onde a informação está muito escassa, né? A inteligência está muito escassa, a percepção espiritual das coisas está muito escassa, o povo está muito afastado de Deus. É muito fácil você estimular a pessoa a ser uma vagabunda, entende? Vagabunda que eu falo assim, em todos os sentidos mesmo, um vagabundo espiritual, um vagabundo físico, um vagabundo mental, sabe?
e buscar tudo aquilo que não presta pra ficar se entupindo de dopamina e de coisa que te leva pra desgraça mesmo, né? E aí as pessoas acabam, inclusive, às vezes se enfiando até no mundo dos remédios aí, né? Aí tem que começar a ir pra médico, aí tu percebe que não tá bem na cabeça, vai pra psicólogo, pra psiquiatra, entende? Toma remédio e tudo. E muitas vezes o problema nasce no espírito. É lá no espírito que tá o problema, sabe? Se a pessoa não consegue enxergar isso. É terrível isso aí. A indústria pornográfica é uma das coisas... A pornografia, ela é usada como arma de guerra. Hoje, para você escravizar uma população, você não precisa atacar bomba, você não precisa matar gente, não se trata disso. Se trata de controlar a mente da pessoa. E eles sabem disso desde que o mundo é mundo. Eles sabem como que o homem funciona, como que a mulher funciona, eles sabem como distorcer justamente o comportamento, a biologia, as motivações desses dois indivíduos. Então, se os homens eles estão preocupados com drogas, com pornografia, estão com o cérebro cheio de dopamina, você não vai ter homem forte no amanhã que vai estar disposto a lutar numa guerra, dar vida pela sua pátria, dar vida pela sua família, pela sua esposa, ter uma família gigantesca, cheia de filhos, ter que trabalhar pra caramba, comer o pão que o diabo amassou, que inclusive é uma regra bíblica, porque o homem ele só vai comer através do suor do seu próprio trabalho, foi a regra imposta pelo Criador. Muitos não querem fazer isso hoje em dia, eles querem ganhar dinheiro enganando os outros, e aí entra até a questão na casa de aposta nisso daí, porque é uma coisa que isso não gera melhora para a sociedade. Isso não te melhora como indivíduo, isso não te ensina nada de bom. Na verdade, isso é um sistema para tirar, enquanto que a pessoa que está tirando, ela não precisa fazer nada, entende? Ela não está exercendo esforço para nada, não está agregando para ninguém, ela está tirando. Então a motivação é essa hoje. A pornografia sendo utilizada de forma estratégica do jeito que é com essa indústria, né? E a gente sabe que é muito fácil ter contato com pornografia, principalmente aqui no Brasil. O governo não tem nenhum tipo de arma de defesa contra isso, né? Não tem nenhum tipo de ensinamento, uma estrutura educacional que ensine nas escolas. Os pais e as mães também dentro de casa, hoje eles não ensinam isso, eles dão celulares para seus filhos desde cedo. Eles contribuem, né, mais pro vício do que qualquer outra coisa, e nem percebem que estão fazendo isso também. Por não termos esse auxílio hoje, a galera fica mais propícia aí a ter esse tipo de comportamento. E vão tudo enfraquecendo, espiritualmente. Todo mundo afastado de Deus e vivendo aí pelos desejos carnais. Uma fraude completa, é uma fraude completa.